Olá, investidores! Bom, nesse segundo vídeo a gente vai continuar falando aqui sobre o fundo da JBCS Portfólio Renda Mais, destinado ao público em geral. Mais especificamente, nessa sequência aqui, a gente vai explorar os principais pontos positivos e negativos desse fundo. Bora lá? Começando pela liquidez, né? O fato é o seguinte, o fundo ele tem um prazo de 3 anos. Isso significa que, a princípio, você vai ter o seu dinheiro travado por esses 3 anos. Quer sair antes? A negociação é via balcão. A tesouraria da corretora ela pode até comprar suas cotas, mas o deságio é certo, é garantido e talvez seja grande. A originação proprietária ela ocorre quando a própria gestora estrutura todos os termos da operação, prazo, garantia, ou seja, esse título ele não é comprado no mercado, e sim ele é estruturado exclusivamente para eles. O fato é que em uma eventual crise de crédito, em que o gestor necessite de vender algum dos seus FDICs, essa venda naturalmente ela não vai ser uma tarefa fácil. E o motivo é muito simples, se algo foi estruturado, personalizado individualmente para você, com certas características próprias, prazo, garantia, enfim, tudo específico, não é fácil encontrar um comprador para isso, concorda? Então esse título ele nunca foi testado no mercado, então a gente não sabe se tem ou não tem demanda de outros compradores. É importante lembrar que os FDICs eles não são assegurados pelo FGC, né, pelo Fundo Garantidor de Crédito, e isso significa que o investidor corre risco de perda do seu capital investido. Nesse sentido, a gente sempre deve ficar atento a quais são as garantias que o fundo possui, né, em cada um dos seus ativos. E uma coisa é certa, toda carteira de crédito privado, no caso dos FDICs, tem inadimplência. A dúvida é se o fundo consegue absorver essa inadimplência. No caso da Jaive, a gestora ela acredita que sim, por conta da subordinação. Vamos falar um pouquinho desse tema. As cotas subordinadas do FDIC, para proteger os investidores das perdas, os FDICs eles dispõem de alguns mecanismos de reforço de crédito, sendo o mais comum deles a subordinação. Então, o fundo emite diferentes classes de cotas com níveis distintos de senioridade, em que os investidores externos adquirem cotas sêniores com prioridade no pagamento e o gestor, consultor de crédito, ele fica com as cotas subordinadas, né, que vão ser as impactadas por atraso, por perda, por inadimplência. Então, desse modo, quanto maior a subordinação, maior a segurança para você como investidor. Então, essa subordinação ainda cumpre um papel de alinhamento dos interesses do gestor com o resultado do fundo, porque quanto maior a perda, maior vai ser o seu ganho e o ganho da própria gestora. Então, no caso do FDIC da Jaive, a subordinação média da carteira é de 17,6%, conta com subordinação adicional da própria gestora de 10%. Então, é quase 30% de subordinação. Mas, como a gente já ressaltou anteriormente, isso é em média, né? Então tem ativos aqui e dentro da carteira, do portfólio indicativo, que eles possuem subordinação menor. Então é importante você ficar atento às garantias, né? A cota subordinada, ela vai ser 100% investida pelo Bossa Nova 360. Então se você é cotista do fundo Jaive Bossa Nova High Yield, tenha atenção, porque os fundos eles vão ter um overlap de exposição de 10% no limite da cota subordinada. E como a função principal da cota subordinada vai ser o primeiro a absorver qualquer tipo de default, é importante que você fique atento. Ou seja, caso o JBCS Varejo capte o total de 250 milhões de reais, o fundo, o Jaive Bossa Nova High Yield, ele vai subordinar 10% desse valor, 25 milhões. O fundo hoje ele possui um patrimônio líquido superior a 1 bilhão de reais. Então esses 25 milhões de cota subordinada, eles vão representar cerca de 2% do PL do fundo. Deu para entender? Vamos falar um pouquinho agora sobre qual a diferença do JBCS Varejo para o JBCS Qualificado. Eles são dois fundos bastante parecidos, mas com prazo de encerramento diferentes, né, e garantias diferentes. Enquanto o JBCS destinado ao varejo, que é esse de agora, possui 3 anos de vencimento, o JBCS destinado ao público qualificado, que foi o anterior emitido, tem 7 anos. Atenção, existe uma sobreposição de 20% da carteira, o restante acaba sendo carteira única do varejo por questões regulatórias. A cota subordinada, ela vai absorver todos os custos de emissão da oferta. Isso significa que, desde o primeiro mês, o cliente vai ter rentabilidade contratada de CDI mais 2%, o que vai dar algo próximo de 1,35% ao mês. O fundo tem uma rentabilidade contratada líquida de custos, né, de CDI mais 2%, além de uma distribuição de dividendo de 100% CDI, ocorrendo a cada 3 meses, começando aí em setembro de 2025. O dividend yield médio do fundo vai ser de 16,2% ao ano. Como a cota subordinada absorve todos os custos da sua estrutura, a rentabilidade tende a ser estável.
Conclusão disso tudo, pelo menos nesse nosso segundo vídeo, o nosso objetivo era principalmente levantar alguns pontos positivos e alguns pontos negativos, pontos de atenção que você tem que ter com essa oferta. Mas fica ligado que no nosso terceiro vídeo a gente vai aprofundar um pouquinho mais sobre esses riscos e vamos fazer alguns outros comparativos. Legal? Então fica aqui com a gente. Até mais!